Vamos começar o nosso segundo episódio dos nossos podcasts, né? Abordando um aspecto fundamental da saúde mental, que é a vulnerabilidade. Um assunto amplo, né? Porque quando falamos de vulnerabilidade, a gente imagina uma coisa que é só para um grupo muito seleto, e na verdade não. Vulnerabilidade é muito maior que isso. Isso. E hoje a gente gostaria de falar da vulnerabilidade na forma de lidar, né, com desafios emocionais e psicológicos que vão permear a vida das pessoas. Então, vulnerabilidade de uma forma muito mais ampla e pensando que todas as pessoas vão ter suas vulnerabilidades. É como se isso fosse intrínseco à condição humana. Em algum momento da nossa existência humana, né, a gente vai passar por um período de vulnerabilidade. É sobre isso que a gente precisa falar, quando a vulnerabilidade bate na nossa porta mesmo, né? Por exemplo, o momento de vulnerabilidade em que eu vou ter a vivência da deficiência, que é ser deficiente, por exemplo, é quando a gente quebra a perna ou faz uma cirurgia, fica sem condições de andar, quando faz uma cirurgia ou faz uma viagem e tem uma ruptura de tímpano, e aí você não consegue escutar direito. Então, quando isso acontece, a vivência da deficiência acontece também. E aí a gente começa a se dar conta, né, de como é complicado a vida do deficiente. E que não significa fraqueza, né, Fê? Não deveria, né? Significa muito mais o reconhecimento, né, e o compartilhamento daqueles sentimentos, de como que a pessoa vai lidar com aquela situação e do enfrentamento, né? Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente também está falando de buscar resoluções possíveis para aquele enfrentamento, que é muito diferente de fraquezas, né? Está falando muito mais de buscar ambientes propícios para a gente desenvolver, né, as nossas... Os ambientes sejam mais acolhedores no sentido, né? Isso. Nesse sentido, quando a gente fala de vulnerabilidade. E nesse sentido, eu acho que o nosso podcast tem essa função, né, Pô? Tudo a ver, né? De tornar os ambientes mais Propiciar, acolhedores né? e também mais informados, né, sobre o que pode ser uma vulnerabilidade, como a gente pode fazer com que a vulnerabilidade vire potencialidade ali naquele processo, e como a gente pode acolher pessoas vulneráveis, ou não pessoas vulneráveis, não gostaria de usar esse termo não, pessoas que estão enfrentando vulnerabilidades, porque se a gente está falando que todo mundo tem vulnerabilidade, é uma coisa vulnerabilidade pode ser fase, né? Exato, mas que é uma fase. E aí, dessa fase de vulnerabilidade, a pessoa tenha autoconhecimento, ela consiga entender dessa vulnerabilidade para que isso se torne uma potência, não ficar naquela vitimização, naquele contexto de, nossa, eu sou vítima de tudo, eu não consigo sair desse lugar e não consigo ser a transformação necessária para mim, né? Sim, e quando você estava falando, né, Fê, assim, de quando a gente passa por algo que é difícil, eu consigo desenvolver a empatia com o outro, de me colocar naquele lugar, né? A vulnerabilidade, ela pode ser uma forma da gente compartilhar sentimentos e experiências que talvez a gente não vivesse de outra forma. Sim. Né? Então, aproveitar mesmo o momento, né? Aproveitar o momento para ser transformador. A vulnerabilidade não dá para ser usada como vitimismo da situação. Muita gente também se esconde por trás de uma vulnerabilidade como vítima de tudo aquilo ali. E não dá para se colocar sempre nesse lugar de vítima. Então, assim, de tudo aqui que a gente conversou, eu acho que o que fica é que a vulnerabilidade na saúde mental, às vezes ela abre portas para uma jornada de autodescoberta, de crescimento, de resiliência, né? E essa conversa aqui tem a função de fazer esse invisible se tornar visible. Invisible. Estamos para isso. Então, deixamos a vulnerabilidade na roda. Mais um podcast e vamos depois para o nosso terceiro episódio recheado de informação.